Essa é a Tyol IPA, uma cerveja que na verdade é um experimento super interessante. Eu fiz a receita dessa cerveja e a cervejaria Prússia executou. Só que ao mesmo tempo eu não pude acompanhar a produção e a cervejaria Prússia sequer pôde provar a cerveja teste. Será que isso aqui dá certo? Vamos ver? Escalar uma receita caseira para uma produção industrial não é algo trivial e não é simplesmente aplicar uma regra de 3. Se a gente pegar até cervejarias ciganas que têm produções consolidadas, quando elas mudam de fábrica, se consistência entre os lotes for algo importante para elas podem ter que passar por um grande período de adaptação até chegar no mesmo resultado de cerveja. No vídeo de hoje a gente vai ver como ficou essa cerveja, quais são as dificuldades de escalar uma receita caseira para comercial e caso precise de alguma alteração ou alguma estratégia, o que eu faria para melhorar essa cerveja aqui. Vamos lá? Eu sempre falo que a receita é superestimada. Não que a receita em si não seja algo importante, ela sim é muito importante, mas a receita ela é um meio para chegar num objetivo. E normalmente as receitas que a gente vê, as receitas que tem disponíveis na internet, nos livros, elas são bastante limitadas em informações e faltam basicamente informações. A gente não tem todas as informações que a gente precisa e a gente às vezes não sabe exatamente onde quer chegar e simplesmente repetir a receita de forma literal é um caminho para você provavelmente fracassar ou ter muitas chances de fracassar na execução ou talvez não atingir resultados tão bons quanto você poderia caso você tivesse mais informações. Nessa cerveja aqui a gente fez esse trabalho muito bem feito. Tem um vídeo aqui no Beer School onde eu detalho minuciosamente os objetivos e as técnicas para chegar nesse objetivo, além de executar a cerveja no Brewfather. Foi uma live feita com o pessoal da Prússia, se vocês quiserem assistir, eu sugiro muito, porque está muito legal, a gente detalha cada mínimo processo que vai ser feito, as adições de lúpulo, as adições de malte, as adições de levedura, de sais, e o porquê de cada coisa e o que a gente quer atingir com isso. Na verdade é ao contrário, a gente busca algumas coisas que a gente quer atingir e a gente detalha a receita e as técnicas para chegar nesses objetivos. Então, de certa forma é uma receita, mas é uma receita que ela vem com muito mais complemento, com muito mais informações. E isso é algo fundamental, e isso é algo muito, muito importante. Porém, mesmo a gente tendo tudo isso, tendo essas informações adicionais, existem muitas diferenças entre equipamentos, processos, técnicas e até grandes cervejarias, macro cervejarias mesmo eu digo, que fazem produções em diversas unidades, eles têm um tempo de adaptação para conseguir consistência entre as cervejas, entre as diversas cervejas produzidas em diversas fábricas, que pode levar facilmente de semanas até meses. E tem uma coisa aqui que quem é meu aluno no programa Formação Cervejeira tá cansado de ouvir que eu falo, é que cerveja, chegar numa boa cerveja é mais um processo do que qualquer outra coisa, porque a gente trabalha com uma série de variáveis que a gente não consegue mensurar, a gente trabalha com falta de informação. Cada equipamento tem particularidades e a gente pode ir desde eficiência, que é algo bastante comum e fácil de mensurar, até taxas de evaporação, taxas de dissipação de calor, particularidades da tina filtro, particularidades do fermentador e tudo isso vai gerar um resultado diferente. Então, o caminho para a gente chegar na cerveja perfeita é definir os objetivos, fazer a cerveja executar, chegar perto do objetivo final e aí fazer ajustes e fazer um processo. Uma boa cerveja é um processo. Não quer dizer que você não consiga fazer uma cerveja boa, uma cerveja excelente, uma cerveja exemplo mundial em uma tentativa só. Mas eu acho que isso às vezes é muito mais obra do acaso, muito mais produto da sorte do que do juízo e de tudo mais. Claro, é possível, mas quando a gente entra num olhar mais analítico, a gente não pode ignorar que a cerveja perfeita, ela é um processo. Então, sem mais delongas, que eu já enrolei demais, vamos ver como ficou essa cerveja aqui, o que atingiu, o que faltou atingir, caso tenha faltado, e o que eu faria para melhorar. Fiz um serviço bem mal feito, né? E agora tá bonito, agora tá mais bonito. Olha que cerveja linda que ficou, laranjadão,
Olha que coisa maravilhosa. Esse é o copo do projeto Beer School Labs de anos atrás. É o único copo do canal que eu tenho. Acho que eu deveria fazer um copo. Esse é provavelmente meu primeiro vídeo de análise sensorial aqui no canal, então vamos fazer como se fosse num concurso, né? A gente começa pelo aroma, vai para a cor, vai para o sabor e para as impressões gerais. Essa é uma Chiol IPA, meus objetivos com essa cerveja era justamente focar numa cerveja muito lupulada para fazer a liberação desses aromas relacionados ao Chiol. E juntando tudo com as informações do último vídeo aqui do Beer School sobre sinergia entre lúpulos, trabalhar na sinergia para usar a ciência para potencializar o aroma, chegar numa pancada tropical sem precisar usar uma tonelada de lúpulos. Como parâmetro secundário, eu queria uma cerveja tendendo ao amargor das IPAs mais clássicas, por mais que seria numa pegada mais juicy assim, porque simplesmente eu não aguento mais IPA doce. É IPA doce para todo lado, estou enjoado de IPA doce. Então, como era uma cerveja feita para mim, eu falei, vou fazer como eu gosto de beber. Então, era uma cerveja potência aromática, explodindo aroma, tropical, amarga, na sensação de corpo, um corpo médio, com um final que não é nem doce nem seco. Na parte aromática, eu não preciso nem falar muito, ela está extremamente aromática e os objetivos aromáticos foram atingidos, que era o objetivo principal da cerveja. Para pouco lúpulo, relativamente pouco lúpulo, tá uma explosão de aroma, remetendo aí a um aroma muito, muito tropical, lembrando uma salada de fruta. Para mim destaca um pouquinho de manga, um pouquinho de melão, um pouquinho de uma fruta vermelha, assim, é uma mistura mesmo, é um tropical mesmo. Ela tá muito tropical e tá com um punch de aroma muito, muito legal. Não chegou num punch de uma New England de 25, 30 gramas por litro, mas para uma cerveja que tá com, eu acho que é 10 gramas por litro no dry hopping, tá muito, muito surpreendente. Ainda pelo fato de uma coisa que não era meu controle, mas essa cerveja na lata, ela é pasteurizada. É surpreendente como ela manteve aroma depois de passar pela pasteurização. Então, primeiro ponto aqui, o objetivo principal, o objetivo primário foi atingido. A gente conseguiu uma complexidade, uma intensidade de aroma e ainda a gente conseguiu, por mais que estava usando basicamente lúpulos comuns, um aroma que não é comum. E esse aroma não comum veio justamente da liberação dos tióis e da interação ali com a levedura London 3. Perfeito, gostei muito da parte aromática. O que eu mudaria aqui simplesmente era a não pasteurização, mas isso não tenho controle. Se você tomar a versão dessa cerveja não pasteurizada, aí sim eu acho que você vai ter uma bomba de aroma e talvez o objetivo seja alcançado completamente. Mas muito feliz, muito, muito feliz com esse resultado. Bom, vamos para o sabor e sensação de boca. A parte aqui do sabor é muito normal, ter as mesmas sensações que a gente tem no nariz e reflete tudo, essa tropicalidade, ela tá aqui presente, tá interessante, tá gostosa, ela tem um final um pouquinho mais seco do que eu esperava para cerveja, mas isso não atrapalha a parte do drinkability. Eu coloquei bastante sulfato nela, talvez isso tenha colaborado para essa sensação de final mais seco, mas está um pouco diferente da cerveja que eu fiz aqui em casa. Eu fiz uma cerveja teste, eu estou comparando aqui mentalmente com a minha cerveja teste que eu não tenho mais, mas nitidamente ela está mais seca que a cerveja teste. Agora tem algo que é um destaque enorme aqui para mim. Eu falei que eu queria uma cerveja amarga, mas ela tá bem mais amarga que a cerveja teste. Eu não consigo quantificar isso aqui, mas ela tá, sei lá, uns 10, 15 IBUs mais amargo que a cerveja teste. E tem uma série de razões para isso, e já é a primeira coisa que eu mudaria nessa cerveja. Eu corrigiria o amargor, porque tá bem diferente do amargor da cerveja que eu fiz aqui em casa. E é muito, muito óbvio o porquê disso, porque aqui eu tenho um controle muito fino do whirlpool, coisa que cervejaria industrial tem muito mais dificuldade. Então essa cerveja tem uma carga bem grande de lúpulo no whirlpool hopping. Aqui eu consigo colocar ali 10 minutos de whirlpool hopping. 10 minutos de whirlpool hopping. Deu os 10 minutos, eu ligo o frio, abaixo a temperatura e para a isomerização. Que não é o caso de uma cervejaria industrial. Então a gente já tem aqui um ponto para corrigir para uma próxima versão. Alteraria a receita dela e tiraria um pouquinho de lúpulo de amargor. Porque ela tem uma picância assim de lúpulo, talvez uma suspensãozinha de lúpulo. É uma coisa, eu não tenho certeza, eu estou falando do que eu estou sentindo, mais um parâmetro relacionado aqui ao amargor, dá um hop bite, sabe? E isso pode provavelmente ser corrigido com um tempo de tanque. Às vezes a cerveja é muito viscosa,
tá ali muita aveia, né, muito trigo, tem aqui nessa cerveja, torna a cerveja mais viscosa e ela ao mesmo tempo deixa difícil de o mirceno sair para cima e as partículas de lúpulo saírem para baixo. Na parte da formação de espuma tá linda, a parte da cor, eu acho que a pasteurização alterou levemente a cor dessa cerveja. Era para ser um pouquinho mais clara. Ela puxa uma tonalidade um pouco mais amarronzada, vocês conseguem ver. Se bem que aqui na câmera agora tá uma luz que deixa ela até um pouco mais alaranjada do que ela tá aqui na vida real. Eu não tenho certeza se vai ficar no vídeo final do YouTube dessa cor. Mas na câmera, no retorno que eu tô vendo aqui, ela tá um pouquinho alaranjada como era realmente para ser. Mas na vida real ela tá puxando uns tons mais amarronzados para mim. Muito provavelmente isso vem de alguma interação durante a pasteurização. E como a pasteurização faz parte dessa cerveja, o que eu faria para essa cerveja de correção na receita final era justamente reduzir a cor, os maltes que deram cor para essa cerveja. A gente está usando o Munich aqui, reduzir um pouquinho o Munich para deixar a cor um pouco mais baixa. Se a pasteurização vai gerar um pouco de cor, então a gente compensa isso. Como uma impressão geral aqui dessa cerveja e considerando principalmente os objetivos que eu tinha com essa cerveja, eu acho que a parte aromática ela foi atingida, que era a parte principal, era o core da receita, mas a gente só chegou perto do alvo. Existem diversos parâmetros, diversos pequenos ajustes aqui para fazer para aumentar a drinkability principalmente dessa cerveja. O que de longe mais me incomodou foi o amargor ter passado um pouco. O amargor passou uns 10 IBUs e isso é uma coisa que inclusive eu poderia ter previsto na hora que estava elaborando a receita, visto que eu sei. Ponto secundário aqui é esse secor dela, eu acho que também de alguma forma ficou muito diferente da minha e eu tenho uma ideia muito clara do porquê. Quando a gente usa um equipamento single vessel, a diluição das enzimas é muito diferente. E quando a gente faz uma rampa simples, 66 graus, por exemplo, num equipamento single vessel, onde a relação água-malte vai para 4, 5, 6 às vezes, a beta-amilase ela fica tão diluída que ela atua muito menos do que num equipamento industrial, onde a razão fica 1 para 2.8, 1 para 3, 1 para 3,5, depende muito cada cervejaria e eu realmente, é uma falha minha não saber qual razão água-malte eles utilizaram. E a beta-amilase, então, estando em mais água, porque eu não faço lavagem, coloco tudo junto, como a beta-amilase ela tem pouco já no mosto e ela diluída, ela atua muito menos, na cerveja que eu fiz de teste, ela tinha muito menos presença. Então, fazendo uma rampa 66, eu tenho majoritariamente alfa-amilase atuando. E eu deveria ter considerado isso. Então, houve essa diferença grande, assim, em sensação de boca. Então, o que eu faria aqui, na rampa, se você quiser fazer em casa realmente ter alfa e beta-amilase atuando numa panelinha, numa panela single vessel, onde você coloca toda a água de uma vez, você deveria realmente fazer uma rampa em 62 e depois uma rampa em 66, 68. Então, aqui, nesse caso, o que eu vou fazer para ficar mais parecida com a cerveja teste que eu fiz é trocar essa rampa de 66 para um 68 para priorizar a alfa-amilase, que é o que eu tinha aqui em casa. Mesmo fazendo a 66, eu estava priorizando a alfa-amilase por diluição da beta-amilase, basicamente. E aí eu posso entrar com uma segunda alteração aqui, que eu não coloquei rampa de protease, mas eu faço mash hopping nessa cerveja e faz muito sentido fazer uma rampa de protease. Então eu vou colocar uma rampa de protease bem rapidinha, fazer uns 55 graus ali bem rápido, 5 minutos, e aí já entrar nos 68 graus para fazer majoritariamente alfa-amilase nessa cerveja. Estamos aqui no Brewfather com a receita aberta, essa é a receita original, mas eu vim aqui em duplicar. Criei uma cópia dela, chamei de versão 2 e a gente vai fazer as alterações nessa versão 2. A gente tem algumas alterações principais, principalmente em relação ao amargor, e a gente pode ter diversas abordagens. A gente pode alterar aqui os tempos de whirlpool hopping, pode diminuir aqui o lúpulo de amargor principal, pode diminuir até o mash hop. Só que eu acho que a abordagem mais simples de todas que a gente pode ter aqui mexer aqui na lupulagem de primeiro mosto, na lupulagem de 60 minutos,
porque a gente não sabe exatamente as outras contribuições de amargor. A gente não sabe como veio o Whirlpool Hopping, se ficou realmente muito mais do que o planejado, se talvez esse amargor adicional vem dos parâmetros diferentes que tem ali na fermentação e são amargor que vem efetivamente do dry hopping, que pode acontecer. Hoje é sabido que isso pode acontecer. Então eu acho que a estratégia de longe mais fácil para a gente equilibrar essa cerveja é reduzir o lúpulo de amargor. E é bom, quando você projeta uma cerveja para fazer comercialmente, é bom que boa parte do IBU venha desse lúpulo de amargor, porque você consegue corrigir muito mais fácil. É muito mais fácil eu falar para a Prússia, mantém tudo igual, só muda isso aqui, do que fazer cálculo e tudo mais, e tentar fazer análise para corrigir quanto tempo vai ficar ali no Whirlpool, se a gente vai aumentar ou diminuir a dosagem, se a gente vai aumentar ou diminuir o tempo, se vai aumentar ou diminuir a temperatura. Isso é tudo muito complexo. Aqui não. Aqui é muito simples. Então eu vou com duas abordagens aqui. Seria 3 abordagens, na verdade, para contornar o que mais se afastou do alvo aqui para mim, que foi o amargor. Então a primeira abordagem é tentar reduzir uns 15 BUs aqui na própria lupulagem de amargor. A gente está com 58. Se reduzir uns 15 IBUs, vai para 43. Tá longe do que eu acho que é o ideal, né? Aqui 0,83 é o meu ideal, só que efetivamente me parece que o IBU lá ficou um pouquinho maior. Então, vamos ver aqui, ficou muito fácil na verdade, né? Porque se for ver aqui, o Columbus ele tá contribuindo com 30 IBU, então é só diminuir pela metade o Columbus que a gente vai diminuir 15 IBUs, ficou muito simples. Então eu vou colocar aqui 450 gramas. Caiu aqui para 43, caiu bastante a razão BU-GU. Aqui está como primeiro mosto, e eu não foi usado como primeiro mosto. Talvez a gente tenha que reduzir. É que o primeiro mosto ele dá um pouquinho mais de amargor, né? Talvez a gente tenha que reduzir mais ainda. Eu vou trocar aqui de primeiro mosto para lupulagem de 60 minutos. Então, lupulagem de 60 minutos. Depois a gente volta para os 43 IBUs. Caiu 42. Bom, tá ótimo. Esse parâmetro, né, 15 BUs, eu tirei exatamente da minha cabeça, não vem de lugar nenhum a mais. Eu não tenho nenhum parâmetro analítico para falar isso. Eu sei que a cerveja está mais amarga e eu estimo que ela esteja uns 10 a 20 BUs mais amargo. Como eu não tenho como precisar isso, vou colocar aqui no meio, 15 BUs, eu tenho certeza que ela vai ficar muito, muito mais equilibrada do que está hoje. Mas como cerveja é um processo, pode ser que posteriormente eu acho que poderia dar mais sub 2, 3 IBUs, e é muito, muito difícil ter precisão nisso, porque os lúpulos variam bastante também. O teor de amargor, né, o índice de alfa-ácido que a gente tem aqui, ele varia com o tempo. Pode ser que a gente pegue lúpulos com diferenças significativas que dariam um impacto significativo. Dá para contornar isso fazendo uma análise de alfa-ácido, é uma análise relativamente fácil, faz com espectrofotômetro, mas não é algo corriqueiro. Então beleza, olha que simples, eu acho que isso aqui, sozinho, só essa ação ela já ia tirar a cerveja de um patamar e levar para outro, equilibrando muito, muito a cerveja. Mas outra coisa que eu queria fazer aqui, que ficou um pouco diferente, né? Eu acho que essa sensação de secor ficou muito diferente da que eu tive aqui em casa. Então, duas coisas eu posso alterar para mudar a relação de secor. Uma delas é o perfil de água, então a gente está com uma água aqui que tem bastante sulfato. Vamos dar uma olhada aqui na água, ó. Minha água está com 200 ppm de sulfato. Como a cerveja executada ela ficou com um secor adicional, eu equilibraria essa água, e é isso que eu vou fazer. Então eu vou trocar aqui no meu perfil alvo, vou trocar de 200 ppm, lembrando que o sulfato ele dá a sensação de secor, ele realça amargor, então é 2 efeitos aqui que a gente quer. A sensação de secor gostosa, é legal, mas a cerveja ela podia preencher mais a boca. Então coloco aqui 100 ppm de sulfato, faltou um pouquinho aqui no equilíbrio iônico, vai ter que ou aumentar o cloreto ou diminuir o cálcio. Então, tá sobrando íons positivos, né? A gente tem aqui os cátions, que são os íons positivos, a gente tem aqui os ânions, que são íons negativos. Está sobrando íon positivo. Então, a gente pode aumentar o negativo ou diminuir o positivo. Eu vou diminuir o positivo aqui. 120, quase. 115. 110. Aí, ó, equilíbrio iônico perfeito. Bateu o equilíbrio iônico. Quer dizer que a gente pode chegar perto dessa condição de sais aqui. Então, eu vou redefinir. Vou dar um alto para ele recalcular e vou salvar os ajustes na receita. Foi recalculado e agora a nossa razão cloreto-sulfato sulfato-cloreto está 1
Ou 2 para 3 seria, né? É uma boa razão sulfato cloreto, ajuda bem o pH, tá tudo certinho aqui. Então essa seria a minha segunda mudança. Se notem, são mudanças muito simples, eu só estou fazendo mudanças em torno dos problemas que eu identifiquei. Outro problema que eu identifiquei aqui... Uma coisa que eu mudaria são esses dry hoppings para, em vez de 2 dias, todos dry hoppings para 1 dia só. Eu sinto um pouquinho de adstringência nela. Então, todos esses dry hoppings aqui viram dry hoppings de 1 dia. Não precisa mais que 1 dia de dry hopping quando a gente está usando tanto lúpulo assim. Então, é até estranho falar, né? Porque em casa a gente normalmente tem dificuldade de fazer dry hoppings maiores, assim, dry hoppings mais rápidos, eu quero dizer. É o oposto, né? Então tá aqui. Eu só tenho que lembrar que eu falei, ó, dry hop, eu mudei aqui, no dia 2, então, na verdade, é dry hopping de 1 dia. 1 dia de dry hopping. Eu tinha falado na receita original 2 dias, então é 1 dia só de dry hopping, fica nas notas aqui. Então, vou colocar aqui anotações. Dry hopping de apenas 1 dia. Preferência semidinâmico. Dry hopping semidinâmica é quando a gente dá uns jatinhos de CO2 no fundo do tanque para ressuspender, visto que quando você adiciona, principalmente pós-fermentação ativa, ele vai para o fundo do tanque muito rápido e a gente não consegue extrair tanto aroma, tanto sabor. No mais, tudo certo, ótimo. Vou vir aqui para a parte do malte. Eu achei que ficou muito mais escura do que eu tinha planejado. Ela ainda puxou umas tonalidades marrons. Então... tem 2 detalhes aqui. Primeiro, o malte Pale Ale da Agrária eu acho que foi preciosismo. Eu acho que poderia trocar por Pilsen, que não ia até ser mais benéfico para essa cerveja. Então, vamos só ver se os parâmetros não mudam. A gente está com densidade de 1070. Então, vamos colocar aqui. Mudou um pouquinho a cor. Já caiu, ó, do 11.8 para o 9.9. Caiu 1 EBC de cor. Só isso já bastaria. Mas eu acho que a gente pode tirar ainda um pouquinho, refazer aqui. Aqui a gente está com 63% de malte Pilsen, 11% de malte Munique. A gente pode dar uma invertida nisso. A gente pode vir aqui em porcentagens, colocar 65% de malte Pilsen, sobrou 2% e a gente reduz 2% do malte Munique Agrária. Agora sim vai cair mais ainda a cor. Olha, caiu para 9.3. Eu acho que essa cor vai dar muito melhor na proposta da cerveja. Isso aí, perfeito. Um pouquinho mais clara, mas faz diferença no final. FG não está batendo? Não importa. OG não está batendo? Não importa muito ainda pra gente. A gente não quer uma IPA que vá ali no BJCP precisamente. E por falar nisso, vem minha última correção aqui para essa cerveja, que seria a temperatura. Eu colocaria 2 coisas. Primeiro, essa sensação de corpo, né, que eu quero aumentar um pouco. Eu posso conseguir, pode ter se diferenciado muito, como eu falei, da minha produção caseira, porque na produção caseira eu usava uma relação água-malte muito, muito diferente, com muito, muito mais água, o que faz a beta-amilase não ser tão efetiva quanto ela é dentro da indústria. Então eu poderia simular o que aconteceu aqui em casa, colocando uma rampa mais alta, privilegiando a alfa-amilase. E ainda, juntando com isso, eu poderia colocar uma parada proteolítica para aumentar ali o potencial de liberação do tiol. Então eu posso colocar aqui protease. A gente coloca bem rapidinho, 55 graus por 5 minutos só para passar pelas enzimas proteolíticas. E, por fim, vai aqui e eu aumento minha temperatura de mostura para 68 graus. Por quê? Porque eu quero privilegiar a alfa-amilase para chegar mais perto do resultado que eu tinha aqui em casa. Então mudou mais um pouquinho, ó, tinha ido um pouco para frente, veio um pouco para trás e no fim o ABV ficou em 6.8, exatamente como a gente planejava. Eu acho que são todas as correções que eu faria. Se foram ver, são correções bastante simples. Outra correção que eu faria aqui, essa aqui está sem nome aqui, mas é a endozyme tiol. Eu falei para colocar junto com o dry hopping, eu colocaria no início da primária. A única coisa que eu mudaria aqui. No mais,
tá tudo certo, eu acho que a cerveja tá muito boa. Vou deixar essa cerveja aqui nos comentários do vídeo. Outra coisa que poderia mudar muito ela era usar a Cosmic Punch. Como vai ser lançada no Brasil, eu vou pedir que a Prússia use a Cosmic Punch na próxima vez que for fazer essa cerveja. Vai dar uma diferença enorme. Essa cerveja aqui, essa versão final, ou praticamente versão final, ela é uma cerveja que vai estar num nível acima da que saiu. Tanto por equilíbrio, tanto quanto potencial de liberação de aroma, visto que vai utilizar a Cosmic Punch, quanto por refinamentos. Cerveja é isso, cerveja é um processo. Acertar uma boa cerveja num equipamento que você nunca utilizou é um processo. Isso vale para qualquer ocasião. Então, caso um dia você vá profissionalizar e faça a sua primeira cerveja numa cervejaria profissional e não fique como você idealizou e como você fez nos seus testes, faz parte, é o processo. Pequenas correções vão chegar na cerveja perfeita. E aqui eu acho que a gente já está muito, muito perto do alvo. Pessoal, o vídeo de hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenham provado a cerveja e que provem a próxima versão para ver como esse experimento é muito interessante. Como essa transição caseiro industrial e aperfeiçoamento do industrial. É algo absurdamente interessante. Valeu, muito obrigado e até semana que vem.